Gabriel, que é responsável por desenvolver o nosso robô para desempate na parte eletrônica e João na parte mecânica. E Guilherme na programação. Certo? Na parte eletrônica, foi desenvolvido todos esses circuitos que estão sendo apresentados aí. Ponte H, multivibrador estável, circuito emissor receptor, regulador de tensão e chaves liga, desliga. Certo? Na verdade, todos esses circuitos passaram por várias refinações, várias alterações, e no final foi desenvolvida apenas uma placa com todos eles implementados. E a mais tempo que eu falar a função do padrão. Está aí mais ou menos a figura de todos os circuitos eletrônicos, regulador de tensão, certo? Multivibrador estável, que vou explicar mais na frente, chaves liga e desliga com transistor, circuito emissor receptor e ponte H, que foram usados na porta e na garra. Função e funcionamento. O circuito da ponte H, a função é acionar a rotação do eixo dos motores das rodas e da garra, controlando o sentido de rotação. Certo? A ponte H é constituída de dois relés, melhor dizendo, certo? Onde ele recebe sinais provenientes do Arduino, e sinal nível lógico alto ou baixo, a saber 5 volts ou 0 volts, que acionará a bobina do relé. Certo? Acionando a bobina do relé, o seu contato será mudado para um dos terminais, certo? Alimentando o motor com tensão positiva ou negativa, 12 volts ou 0 volts. Está mais ou menos aqui mostrado o sistema. E esse transistor é um tipo de 2, NPN, onde ele recebe também sinal na sua base, certo? Recebendo sinal, ele dá um terra para um dos terminais do relé, onde está ligado uma das saídas do motor. Certo? Pronto, aqui está mais ou menos os componentes que foram usados, os transistores tipo 2, relé 5 volts e resistor. O circuito multivibrador estável, a sua função é acionar alternadamente um LED e uma sirene. Certo? Ele é constituído de um CI 555, um circuito integrado, potenciômetro, resistores, relé 12 volts e capacitores. Ele funciona da seguinte maneira: em um dado período, em um dado tempo, ele vai estar em nível lógico alto, que é 12 volts nesse caso, e em nível lógico baixo, que é 0 volts, a saber 1 e 0. Né? Quando sair 0, ele vai dar um terra para o relé, certo? Que está aqui, e o relé dessa maneira vai atracar, certo? E mudar o seu contato, alimentando a sirene ou sinal LED. Quando ele receber um sinal alto, o relé volta novamente ao seu estado normal, certo? E a sirene ou LED passa a ser acionada. Certo? Eles estão ligados no terra, diretamente no terra e na saída do comum do relé. Dessa forma fica variando entre o funcionamento de um e outro. O circuito de emissor receptor, ele funciona como seguidor de linha. Nesse caso foi o que eu montei. Ele é constituído de fotodiodos, que são os emissores, e fototransistores, receptores e resistores. Certo? Se dá por o seguinte: temos lá a pista, que está com certas linhas pretas ao seu redor, certo? Se de repente o robô sair daquela área de contato, o sensor vai detectar a luz branca, certo? Vai enviar o sinal e, com a fita branca que está na pista reflete, essa luz retornará novamente e o receptor vai captar aquele sinal. Dessa forma, vai enviar um sinal ao Arduino. O Arduino vai processar aquele sinal, certo? Que será de nível lógico alto ou baixo, e fazer com que o robô tome alguma decisão, que seria para ele novamente se ajustar à pista. Certo? Então ele funciona da seguinte maneira: a cor branca reflete e a cor preta não reflete. Nesse caso, dá um sinal de nível lógico baixo, quando está na linha preta. O regulador de tensão, a função é regular a tensão de alimentação de 12 volts para 5 volts. Ele é constituído de capacitores e o 7805. É o seguinte: temos, por exemplo, no nosso circuito, um sensor, certo, indutivo, que na sua saída ele manda 12 volts. Dessa maneira, o Arduino não pode receber 12 volts, porque seu limite máximo é 5 volts. Dessa maneira, a gente colocou no regulador de tensão, porque sua saída é 5 volts. Aí o Arduino pode entender a sua linguagem, certo? Como também para a alimentação de outros sensores e de alguns relés que nós usamos no circuito.
E a chave de liga são várias, sua função é acionar e desacionar drives por meio de comandos oriundos do Arduino. Está aí um exemplo de uma chave de liga constituída de 31C, resistores e botões e relés. É o seguinte, é porque no nosso circuito, por exemplo, essa chave aí é para acionar o servomotor, para ele não ficar ligado toda hora. Chega um sinal oriundo do Arduino na sua base, ele dá um terra para o servomotor e o servomotor rotaciona para um dos dois lados. É como também o relé, usamos alguns relés que quando chega o sinal para a bobina do relé, ele é acionado e passa agora a acionar algum outro drive, certo? Que possa ser um motor, enfim, uma garra, qualquer outra coisa que esteja no motor. Isso é apenas um exemplo de uma chave liga desliga. As vantagens e desvantagens, uma das vantagens é a oportunidade de controle de todos os drives do robô, resistência a fatores externos que podem intervir no funcionamento, baixo custo e facilidade de montagem. Já como essa placa foi feita por mim, eu tenho mais ou menos o domínio dela, sei todos os pontos de ligação, solda, isso fica mais fácil para mim identificar ele, diferente, certo? Se a gente pudesse comprar, por exemplo, ficaria mais difícil. E também outra coisa, usamos mais produtos analógicos, elementos analógicos, não tanto digitais. Poderíamos ter usado CIs, por exemplo, mas devido ao CI tem uma certa resistência à temperatura, certo? Já como o motor puxa muita corrente, poderia ser que ele acabasse de queimar, sua vida útil sabemos que é diminuída, certo? E esses elementos que usamos oferecem uma vida útil mais longa. E ele tem mais resistência a fatores externos que podem intervir no seu funcionamento. Isso aí, por exemplo, qualquer toque, digamos, que pode acionar alguma porta lógica e ele tomar alguma decisão. Já um relé é diferente, ele tem mais resistência na sua bobina e etc. E as desvantagens são os riscos maiores de curtos-circuitos e baixo grau de precisão, como por exemplo os encontros, que inclusive deu problema, certo? Nós montamos, mas não fica com o grau de precisão que nós queríamos. A solda, o ferro de solda esquenta demais, acaba perdendo alguma resistência. Enfim, todos esses detalhezinhos acabam tendo uma consequência pior no final, certo? Isso é o que traz mais dificuldade a toda a parte eletrônica que nós montamos. Alguma dúvida?